Olá, eu sou o professor Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o sexto ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e a intenção é que ela seja repassada no dia 31/5, das 14h30 às 16 horas. Essa aula tem como agenda a correção do exercício que tratava a respeito dos números primos e números compostos, que foi passado no dia 24/5. E também será conversado a respeito da ideia de número fracionário. O nosso exercício trazia as seguintes questões. A questão de número 2 pedia para que você escrevesse no seu caderno todos os números primos menores que 30. E aí precisamos lembrar do conceito de número primo. Número primo é aquele número que só possui como divisores o número 1 e ele mesmo. E um detalhe, é preciso que sejam dois divisores, por isso o número 1 não é considerado um número primo. E aí a nossa sequência de números primos menores que 30 está exposta como gabarito da questão. O número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13, o número 17, o número 19, o número 23 e o número 29. E aí, nesse ponto, você pode até estar se perguntando por que alguns números não aparecem aqui nessa sequência. Como foi colocado, é preciso que o número seja divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 9 não aparece nessa sequência porque o número 9 é divisível por 3. O número 15 também não aparece porque o número 15 é divisível por o número 3 e o número 5. É óbvio, além dele mesmo e do número 1. Então, não necessariamente, porque o número é ímpar, ele vai ser um número primo. O único número par que é primo é o número 2. A partir daí, todos os números pares não se enquadram mais nessa característica de número primo. E aí, quando o número não é primo, ele recebe como nome o número composto. A questão seguinte pedia que vocês escrevessem cada número abaixo como produto de números primos. Veja só, os números podem ser escritos como o resultado da multiplicação de dois números primos. Aí na letra A nós temos o número 14, e o número 14 pode ser escrito como 2 vezes 7. E aí 2 é primo, 7 é primo, o resultado, o produto dessa multiplicação é o número 14, e aí por isso que ele está representado como a multiplicação de dois números primos. O número 35 pode ser representado como 5 vezes 7. O número 70 pode ser representado como 2 vezes 5 vezes 7. O número 42 pode ser representado como 2 vezes 3 vezes 7. O número 50 como 2 vezes 5 vezes 5. E o número 100 como 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Everton, poderia colocar de outra maneira? Até poderia, mas a questão está pedindo que você represente como produto de número primo. Por exemplo, eu podia colocar o número 100 como 10 vezes 10? Poderia, mas 10 não é primo. Eu preciso colocar aí uma representação como primo. E a representação é o que está exposto aí na nossa questão. A nossa quarta e última questão dizia o seguinte: o número 323 é primo? Justifica a sua resposta. E aí a questão diz para a gente que 323 não é primo, pois é divisível por 1, por 17, por 19 e por 323. Logo, se ele tem mais de dois divisores, não tem como ele ser um número primo. Feita a nossa correção, nós iremos observar agora a ideia de número fracionário. O que vem a ser esse número fracionário? Aí no livro de vocês podem observar a partir da página 130. A partir da página 130, a gente vai ter aí a ideia de número fracionário. E aí pede que você leia o texto a seguir, e o texto diz o seguinte: a seleção brasileira masculina de futebol encerrou sua participação na rodada eliminatória da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, vencendo o Chile por 3-0. Ao final da 18ª rodada desta fase, o Brasil conquistou a liderança com 12 vitórias, 2/3 dos jogos. A seleção marcou 1/6 dos gols das eliminatórias. Os números
2 sobre 3 e 1 sobre 6, ou da forma que eu li, 2/3 e 1/6, são exemplos de números fracionários, ou as frações, dizendo assim de forma mais simples. Esses números são usados para indicar quantidade, considerando uma ou mais parte de um inteiro. Por exemplo, a seleção brasileira venceu 12 dos 18 jogos da etapa eliminatória. 12 jogos correspondem a 12 sobre 18. Ou eu posso reduzir isso e escrever da seguinte forma: 2 sobre 3, 2/3, de um total de 18 jogos. E aí a gente tem uma imagem exposta aí que coloca para a gente o seguinte: foram 18 jogos, aí eu tenho 18 estrelinhas aqui no total, e o Brasil venceu 12, eu pintei 12 dessas 18 estrelinhas. Só que se vocês observarem, eu digo que ele venceu 2 de 3. Existem aqui 3 fileiras e o Brasil conseguiu completar 2 delas. Então, 12 sobre 18 corresponde a 2 sobre 3. Como assim, Everton? Se você pegar a sua calculadora e dividir 12 sobre 18 e anotar o resultado e dividir 2 sobre 3, você vai verificar que esse resultado é absolutamente igual. Nós temos aí um outro exemplo. O Bruno aí da nossa figurinha, ele pretende dividir uma folha de cartolina em 5 partes iguais. Aí ele fez aqui a divisão. Se você observar, ele dividiu em 5 partes e aí tem uma partezinha aqui pintada. Cada parte corresponde a 1/5 da unidade ou a quinta parte da folha. Ele dividiu em 4, então cada pedacinho desse corresponde a 1 sobre 5. Eu tenho 5, que é o total, e uma partezinha é só isso aqui que está pintado. Bruno utilizou 3 dessas partes no trabalho da escola. A parte da folha utilizada correspondente quer dizer que foi 3 desses quintos, ou seja, 3/5. Olha aqui, ó, 3 sobre 5. 3 de 5 foi o que ele utilizou. Tenho 5 no total, ele utilizou 3. Para eu escrever isso nesse formato, que eu chamo formato de fração, eu tenho 3, que é a parte que ele usou, de 5, que é a parte total da cartolina. E aí a gente traz mais alguns exemplos. A figura representa um inteiro, ou seja, a figurazinha aqui é o todo. E em 6 partes iguais. E 5 foram coloridas em azul. Eu tenho a figura aqui, que eu posso dizer uma pizza, por exemplo, que foi dividida em 6 partes. 5 estão pintadas de azul. O que esses 5 representa? Como é que eu posso escrever isso num formato de fração? Eu tenho 6, que é essa parte de baixo, 6 é o todo, e 5 vai ser a quantidade que eu pintei. Aqui no meu retângulo, no meu quadradinho, dividindo também em triângulozinhos iguais, eu vou ter 3 triângulos que foram pintados, e aí 8 no total. Isso também pode ser representado aqui através dessas frutas. E aí eu tenho um conceito aqui. 2 números naturais A e B, com B diferente de 0, quando escritos na forma A sobre B, representam uma fração. Com o número A, eu vou chamar de numerador, que indica quantas dessas partes foram tomadas. E o número B chama-se denominador, que indica a quantidade de partes iguais ao inteiro que foi dividido. E aí, o nosso vídeo vai ficar bastante curto, porque eu vou trazer para vocês lá no grupo do WhatsApp algumas possibilidades dentro do tempo da resolução do nosso exercício para a gente aprofundar mais esse conhecimento a respeito de fração.